Olá, muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é terça-feira, dia 21 de novembro de 2023, e eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, todos nós possuímos uma rotina. E isso é ótimo, tanto para o nosso corpo, quanto para a nossa mente, nosso espírito, enfim. Ter uma rotina é ótimo em vários sentidos. Inclusive, meu irmão e minha irmã, se você não possui o seu dia organizado, se você não levanta já sabendo quais afazeres terá que encarar naquele dia que se inicia, eu te oriento a fazer isso. Na noite anterior, nós já devemos planejar o dia seguinte, ou em algum momento, do dia anterior, ou você pode tirar o final de semana, o domingo, para poder planejar a sua semana. E isso pode ser numa agenda física, no bom e velho papel e caneta, ou então numa agenda digital, no seu smartphone, enfim. O que importa é você ter o seu dia planejado. Você levantar da cama já sabendo o que vai fazer. Porque ter uma rotina bem organizada vai te poupar tempo. E a Bíblia nos orienta a remir o tempo. O ideal é nós levantarmos e tomarmos um café da manhã à mesa. Sair de casa sem ser na correria, mas sair tranquilo. E aí alguém pode pensar: ah, Pedro, mas eu não consigo tomar café na mesa. Quem dera. O meu dia é muito corrido. Será que não dá para remanejar compromissos, remanejar o tempo, levantar um pouco mais cedo para que você consiga tomar café à mesa? Isso pode parecer bobeira, mas faz toda a diferença. Se nós já começamos o dia todo agitados, na correria, correndo para lá, corre para cá, aquilo pode ditar o nosso ritmo. É aquele ditado popular, né? Levantou da cama com o pé errado, né? Com o pé de forma errada, né? Não dormiu bem, levantou mal, então aquilo dita o nosso ritmo. Então tenha uma rotina bem organizada, tenha um planejamento diário, levante da cama já sabendo o que você vai fazer. E com isso você perceberá que o seu dia será mais produtivo, renderá mais. Parecerá que o seu dia tem 48 horas. Tudo graças ao planejamento. E a gente entrou nesse tema aqui, a gente puxou esse gancho, falando da rotina, né? Como que é importante ter uma rotina, como que é benéfico ter uma rotina. Todavia, há momentos na nossa vida que saem da rotina, saem de uma monotonia. Não que a rotina seja monótona, mas saem de coisas que estamos acostumados a fazer diariamente. Há momentos de êxtase na nossa vida momentos esses que valem por uma vida inteira. Exemplo, tem muitos exemplos aqui de diversos graus. Quando um pai, uma mãe estão ali vivenciando o nascimento de um filho. Poxa, é um momento que vale para uma vida inteira.
Quando você vai no estádio e vê o seu time do coração levantar o troféu de campeão, é um momento de êxtase, que você se sente ali vivo, vibrando. São momentos que, sabe, você para e pensa, poxa vida, se eu morresse hoje, eu morreria satisfeito, porque eu vivi algo grandioso. E há um homem que a Bíblia conta brevemente, não a sua história, mas um momento desse tipo que ele viveu, chamado Simeão. Vamos ver que episódio é esse, lá no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, do versículo 28 ao versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Simeão, um homem já idoso, ele pega em seus braços ninguém mais, ninguém menos do que o menino Jesus. Sim, Simeão está lá no templo e ele encontra José e Maria com um pequeno Jesus Cristo, ainda um bebê. E aí Simeão, ele se dá conta de que aquele momento é um destes momentos que valem por uma vida inteira. E aí ele vai lá, pega o menino Jesus nos braços, fica totalmente feliz com aquilo e fala: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele fala assim, né? Senhor, agora eu já posso morrer em paz. Eu já posso partir satisfeito, porque eu vivi algo que já valeu por uma vida inteira. Essas palavras de Simeão têm um peso enorme. Por quê? Porque, meu irmão e minha irmã, muitos de nós às vezes focamos em ter uma vida longeva, ao invés de ter uma vida com propósito. Muitos de nós focamos na longevidade ao invés de focar no legado. Não que seja errado, né, gente? Você focar na querer a longevidade. Eu quero, poxa, eu quero morrer com 120 anos. Mas o problema é nós só almejarmos isso e vivermos uma vida vazia. Eu me lembro de uma pregação na qual o pastor citou um menino chamado Jay, norte-americano, surfista. E ele ali era um exímio surfista. E ele pegava ondas a ponto dele ter quebrado um recorde. Só que ele acabou morrendo em uma dessas ocasiões em que ele desafiou ali o impossível, venceu o desafio do impossível, porque nada é impossível àquele que crê, quebrou um recorde. Mas na situação, ele veio a óbito no mar ali. Só que ele nunca foi esquecido. Inclusive há um lema, há uma expressão em inglês que resume bem isso. É a expressão live like Jay, que traduzindo significa viva como o Jay. Como assim? O Jay viveu só 15 anos, mas ele fez história.
ele inspira pessoas, ele será lembrado para sempre, porque, como eu disse, ele desafiou o impossível, provou que o impossível não existe, porque tudo é possível àquele que crê, como diz a Bíblia. E ainda que ele viveu pouco, a sua vida tem muito significado. Como eu disse, não é que nós não podemos almejar a longevidade, mas principalmente nós devemos almejar, sabe o quê? Viver um propósito, ter uma vida com propósito. Os apóstolos, entre escolher a longevidade ou mais anos de vida, ou então cumprir o propósito que Deus havia lhes dado, eles escolheram a segunda opção, porque eles foram mortos por causa da sua fé em Cristo. E os apóstolos poderiam ter negado Jesus. Os mártires poderiam ter negado. Muitas histórias de mártires que tiveram essa opção. Olha, nega Jesus e aí você está livre. Ou seja, tinha ali duas possibilidades de escolha à frente deles. Ou negar a Jesus e ser livres, serem libertos, não morrerem, ou então cumprir um propósito. E eles escolheram cumprir o propósito. Entende? Entende que o problema não é querer ser longevo, mas abrir mão de propósitos, não viver uma vida com propósitos. E é nesse sentido que há momentos que valem uma vida. Há vários filmes, né, em que os personagens falam: poxa, eu esperei a vida inteira para isso. E aí ele vai lá e entra numa aventura ou faz algo grandioso. Simeão entendeu que naquele momento que ele estava vivendo era um momento que valia uma vida. Tanto é que a Bíblia não fala com detalhes quem era Simeão, o que Simeão havia feito. A Bíblia não conta uma biografia de Simeão e nem conta o que aconteceu depois desse evento que nós lemos. Não, a Bíblia só fala daquele momento, porque aquele momento valeu uma vida. A Bíblia também diz que, nas palavras do salmista, um dia em teus átrios é melhor do que 1000 dias em outro lugar. O que o salmista está dizendo? Que se tivesse que escolher entre viver um dia na presença do Senhor, ou então 1000 dias em qualquer outro lugar, ele escolheria a primeira opção. Percebe que entre a longevidade e viver um dia, o salmista escolheu viver um dia, se ele tivesse que escolher. Por quê? Porque ele entendeu o propósito, ele entendeu que é um momento que vale uma vida. Um outro exemplo disso é aquele paralítico do tanque de Betesda. A Bíblia diz, né, que o paralítico estava à beira do tanque de Betesda há quase 40 anos. 4 décadas, meu irmão e minha irmã. Por que isso? Porque na época eles acreditavam que um anjo descia até o tanque de Betesda, mexia as águas e nesse momento quem adentrasse naquelas águas seria curado. E o paralítico estava ali há 40 anos quase, esperando esse momento. Só que esse momento não chegou dentre esse período de tempo. Só que aí a Bíblia conta que chega Jesus Cristo. Jesus entra ali no local onde ficava o tanque de Betesda e ele dialoga com aquele homem e cura aquele homem. E o paralítico que estava ali há 40 anos esperando uma resposta, consegue essa resposta ali em um momento e ele sai de lá completamente curado.
Alguns poderiam pensar: nossa, quanto tempo ele perdeu! Quase 40 anos da sua vida. Mas nós também podemos olhar pelo seguinte prisma, que por mais que demorou 40 anos, ele viveu um momento que valeu uma vida. E a história dele foi contada. Muitos de nós vivemos uma vida vazia durante muito tempo, enquanto outros pode demorar décadas, mas eles fazem algo tão grandioso que marca a história para sempre. Quer um exemplo, um outro exemplo disso? Você já deve ter ouvido falar da história do dono da marca KFC, aquela marca famosa que vende frango frito no balde. Você sabia que o fundador dessa marca já era idoso quando fundou a empresa? O chamado Coronel Sanders, não é? Ele já estava ali na terceira idade, quando ele fundou uma das redes alimentícias, né, mais famosas do mundo, provando que não tem idade para realizar sonhos, que a idade não é empecilho, provando ali que, por mais que talvez ele ficou a vida inteira no anonimato, por mais que ele tenha ficado a vida inteira sem ninguém ter ouvido falar dele, talvez, a partir daquele momento em que ele realizou essa ação grandiosa, o nome dele é lembrado até hoje e será lembrado para sempre. Afinal, a sua história está em vários locais, o seu rosto está presente na logomarca da KFC. Ou seja, meu irmão e minha irmã, a reflexão para nós aqui hoje é a seguinte: como nós temos vivido a nossa vida? Nós percebemos esses momentos que valem uma vida? Ou nós só queremos, sabe, ficar em paz, de boa na lagoa, né, como se diz, sem fazer nada, sem incomodar ninguém, sabe? Ou será que nós almejamos viver esse momento este? E claro que não é um momento, né? Aqui eu estou citando exemplos de pessoas que por um momento, uma cena, um episódio, uma ação, elas são lembradas para sempre. Mas é óbvio que não precisa ser um momento. Eu estou dizendo que às vezes você está há anos esperando uma resposta de Deus. Às vezes você está há anos, sabe, se preparando para algo e está achando que já era, não dá mais, já passou muito tempo. Ei, havia passado muito tempo para o paralítico também. Havia passado muito tempo para Simeão. Havia passado muito tempo para o dono da KFC. Mas na hora certa aconteceu. Deus tem o seu tempo pré-determinado para tudo. Deus não se atrasa, Deus não demora. Deus age na hora certa. Então, meu irmão e minha irmã, que nós possamos enxergar a vida nesse sentido. Nós estamos aqui para viver um propósito. Nós não estamos aqui para, sabe, sermos mais um no mundo. Não. Deus te criou e permite que o ar entre em seus pulmões diariamente, porque você possui um propósito a ser cumprido. Ainda que seja um momento, ainda que seja uma coisa que você vai fazer, mas que vai mudar para sempre a história da sua família, vai impactar a sua geração, vai marcar o seu nome na história. Talvez seja uma coisa, talvez seja um momento, mas um momento que vale uma vida. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Se você foi abençoado com essa palavra de hoje, com esse café com fé de hoje, convido você a enviar para pelo menos uma pessoa
na sua lista de contatos do WhatsApp. Quem sabe não tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Então, permita-se ser usado por Deus nesse sentido, amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.